A Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, foi um conflito interno nos Estados Unidos durante a segunda metade do século XIX, que foi gerado por desavenças e interesses econômicos que estavam relacionados não somente à escravidão, mas à expansão para o oeste. Envolveu os estados do norte, que eram industrializados e queriam ampliar seu mercado consumidor e apoiavam a mão de obra livre, sendo a favor da abolição da escravatura, favorecendo assim o desenvolvimento do comércio. E os estados do sul, que tinham uma economia de base agrária, que dependia fortemente de plantações de trabalho escravo para a produção de algodão para exportação. Desde a independência dos Estados Unidos em 1776 e durante o decorrer do século XIX, os americanos estavam passando por um intenso e extensivo processo de expansão para o oeste, chamado de Marcha para o Oeste, motivado por interesses econômicos e justificados pela ideia de missão civilizatória do Destino Manifesto. Houve então um desenvolvimento de tensões territoriais, discutindo se, dentro dos novos territórios, a escravidão seria permitida ou não. Isto ocorreu em alguns territórios novos ao oeste, intensificando mais a tensão entre os estados do sul e os estados do norte. Finalmente, a tensão chega em seu ápice com a eleição de Abraham Lincoln, em 1861, que resultou na separação de alguns estados do sul, formando os Estados Confederados da América, que tinham até seu próprio presidente, Jefferson Davis. A guerra finalmente começa quando os confederados atacam um forte militar de estados do norte, que são chamados de União. Os confederados foram liderados por Robert E. Lee e as forças da União por Ulysses S. Grant. A Guerra Civil Americana é uma das primeiras guerras industriais, pois foi uma das primeiras a utilizar novas tecnologias desenvolvidas pela Revolução Industrial, como, por exemplo, o telégrafo, as estradas de ferro, as metralhadoras e os navios de guerra couraçados. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln emite a Proclamação de Emancipação, que liberta todos os escravos de uma vez por todas, fazendo com que a libertação de escravos se tornasse quase um objetivo da guerra. Além da clara superioridade bélica por parte da União, outro fator contribui fortemente para o desenrolar da guerra: um bloqueio econômico que teve uma parte essencial no que diz respeito a vencer a guerra. Esse bloqueio, chamado de Plano Anaconda, consistia em fechar o sul de qualquer relação econômica com o mundo exterior, assim quebrando sua economia, que era baseada na exportação de bens agrícolas. Com isso, o sul tem sua economia quebrada, agora sem qualquer capacidade de pagar e manter seu exército já mal organizado. A guerra acaba em 1865, com a clara vitória da União e o dissipamento dos recentemente formados Estados Confederados da América. Com mais de 600 mil mortes, a Guerra de Secessão estabeleceu como sistema econômico o modelo da União, com constante crescimento industrial, mantendo também a unidade entre os territórios dos Estados Unidos, e é considerada o marco da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Com o fim da guerra, o país passou por um processo de reestruturação, continuando a grande expansão para o oeste.